Prontinho. Estamos gravando agora. Gente, estamos encerrando a parte de estequiometria com a segunda parte de exercícios. E nessa segunda parte, a gente vai discutir os casos um pouquinho mais complicados. Né? Do que eu estou falando especificamente? Estou falando dos casos de excesso, pureza e rendimento. Então, da questão, se não me engano, vocês me corrijam se eu estiver errado, a gente parou na questão 8 na última aula, para quem assistiu ao vivo. Essa aula, eu acho que eu não disponibilizei ela ainda no Slack. Eu vou disponibilizar para vocês na sequência de hoje, na verdade. A hora que eu terminar aqui, eu já disponibilizo as duas, tá? Do 9 até o 15. Então, se pá, dependendo de como for o ritmo da aula, a gente vai até meio sem intervalo, tá? Vamos diretão. A não ser que eu perceba que a aula vai demorar um pouquinho, a gente faz uma pausinha de 15 minutos. Mas do contrário, a gente termina antes. Começamos agora, vamos sem intervalo, a gente termina antes, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que é a questão número 9. Questão número 9. Aqui. Ele diz assim, ó. Peraí, tem gente entrando aqui, calma. Aqui, pronto. Ele diz assim na questão número 9. Colocam-se 50 gramas de zinco metálico em contato com uma solução aquosa que contém 49 gramas de ácido sulfúrico. A respeito do processo, da reação. Item A. Equacione o processo. B. Diga quem é o reagente limitante. E C. Calcule o volume máximo de hidrogênio que pode ser formado a 25 graus Celsius, 27 graus Celsius em uma atmosfera. Tá? Então, a primeira ressalva que eu preciso fazer para vocês nessa questão é sobre o item A. O item A, gente, é uma equação que nós ainda não estudamos. Né? A gente está terminando a parte de compostos inorgânicos, né? Encerramos a parte de óxidos e tal, e a gente vai entrar numa sequência, depois da parte de óxidos, onde a gente vai discutir algumas reações inorgânicas. Vocês devem lembrar que a gente já andou discutindo reação de neutralização, que é a reação entre ácido e base. Tá? A reação de neutralização, embora seja, sem dúvida, a reação mais importante que a gente tem na química inorgânica, ela não é a única que nós precisamos conhecer. Existe um tipo de reação bem famosa, chamada reação de deslocamento. Peraí. Aqui. Reação de deslocamento. E essa reação de deslocamento é uma reação onde eu vou pegar uma substância, aqui nesse caso eu vou pegar o zinco, que é uma substância simples, e vou reagi-la com uma substância que pode ser um ácido ou uma base. Aqui eu vou reagir com ácido. Tá? Então, a ressalva que eu quero fazer aqui é a seguinte: essa reação, se você não sabe montá-la, não precisa se preocupar por enquanto. Tá? A gente ainda vai estudar essa reação num outro momento. Então eu vou apresentar para vocês o que acontece nessa reação, tá? E aí a partir da reação, a gente consegue fazer as contas. Né? Na reação que ocorre aqui, gente, entre zinco e ácido sulfúrico, o que acontece? O zinco, ele vai reagir com o ácido sulfúrico e vai formar isso aqui, ó. Hidrogênio, que é um gás, mais sulfato de zinco, ZnSO4, aqui. Tá? Por que a gente ainda não viu essa reação em detalhes? Porque ela é uma reação de óxido-redução. Ela é uma reação específica chamada óxido-redução. Quando a gente for estudar esse assunto num outro momento, eu vou falar um pouquinho. O que eu posso adiantar para vocês aqui sobre ela é esse nome que eu estava falando, né? Chamada reação de deslocamento. Esse é o nome dela. Tá? Essa palavra deslocamento eu vou colocar entre aspas aqui. Tá? Por que ela tem esse apelido de reação de deslocamento? Porque se você olhar para a reação, o que dá a impressão que acontece? Ó? O zinco, aqui, ele está na forma de substância simples. Tá? Quando ele reage com o hidrogênio, com o ácido, perdão, ele meio que ocupa o lugar do hidrogênio do ácido.
Tá vendo o hidrogênio aqui do ácido? Ó? H2SO4. Então, é como se o zinco entrasse no lugar do hidrogênio. O hidrogênio sai na forma de substância simples e o zinco ocupa o lugar dele aqui, ó. Tá? Então, a gente costuma dizer na reação que o zinco deslocou o hidrogênio, ou seja, ele ocupou o lugar do hidrogênio dentro da molécula de ácido. É claro que quando isso acontece, né, gente, o ácido deixa de ser ácido, evidentemente, e ele se torna um sal. Tá vendo? Então, aqui nós temos o íon sulfato, que é o íon SO4, que está ligado com H+, do ácido, e aqui eu tenho o zinco no lugar dele. Não sei se vocês conseguem perceber que nessa estrutura aqui, ó, o zinco ele tem carga +2, tá? Ele está ligado com o sulfato, que tem carga -2, beleza? Então eu formei um sal aqui. É uma espécie de corrosão aqui, tá? A gente vai dizer que o zinco sofreu uma corrosão na presença do ácido, tá? Então essa é a reação que ele quer que a gente monte. Está aqui montada. A reação, inclusive, já está balanceada, tá? Vamos colocar aqui as proporções. 1 mol para 1 mol, formando 1 mol e 1 mol. Tá? Beleza? Então, a proporção é 1 para 1, formando 1 mol disso e 1 mol de sal. Tá? Observa que no enunciado, ele me deu duas informações. Ele me deu as massas que foram colocadas ali dos reagentes. Então, vamos colocar aqui, ó. Ele usou 50 gramas de zinco juntamente com 49 de ácido. Tá? Como ele quer que a gente calcule o reagente limitante, ou que a gente determine o reagente limitante, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que olhar para essas proporções em massa para ver quem é que está em excesso. Tá? Então, para que a gente consiga fazer isso, qual que seria a primeira ideia? Vamos transformar isso aqui para massa. Vamos olhar para essas proporções em mols, só que olhando para elas para massa, para a gente ver se a gente consegue descobrir quem está em excesso, tá bom? Então vamos lá. A massa molar do ácido sulfúrico. A massa molar do ácido sulfúrico. A massa molar do ácido sulfúrico, gente, eu vou calcular fazendo que conta. 2 vezes a massa do hidrogênio. Deixa eu colocar mais para baixo aqui, que eu acho que vai dar. Não vai dar. Não vai caber aqui. Aqui. Vou colocar aqui, ó. A massa molar do ácido sulfúrico. Ela vai ser 2 vezes o hidrogênio, mais 1 vez o enxofre, que é 32, mais 4 vezes o oxigênio, que é 64. 16 vezes 4, 64. Então, isso aqui dá 98G por mol. Tudo bem? Beleza? Tá? Aqui, peraí, deixa eu pegar aqui uma coisa na internet, porque eu esqueci a massa molar do zinco. Deixa eu procurar aqui. Molar do zinco. Eu sempre esqueço. Zinco, Danilo. Zinco. Eu acho que é 60 e pouco. 65,4. Ah, obrigado, gente. Ah, eu amo vocês. Vocês já estão aqui com ela. Massa molar. 65,4G para mol. Isso para 1 mol, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas massas e vou colocar elas na proporção. Vou fazer isso aqui, ó. 65,4. Opa. Na verdade é 65,38, né? Que estava na internet aqui, mas eu coloquei 65,4 para a gente arredondar. Tá bom? E a massa do ácido sulfúrico é 98. Tá? Então, a proporção
a proporção em massa é 65,4 para 98. Tudo bem? No entanto, quanto que ele colocou de cada um deles? Bom, a quantidade que ele colocou de ácido sulfúrico foi 49. Ou seja, ele dividiu a massa por 2. Como se ele estivesse fazendo metade da receita. Faz sentido isso? Então, peraí, gente. Se ele usou a metade da receita para o ácido, ele tem que usar metade da receita para o outro. Só que, gente, se eu dividir 65,4 por 2, isso vai dar 32,7. Tudo bem isso? Tranquilo? Ou seja, o que a gente acaba de descobrir? Que o zinco está em excesso. Por quê? Porque a massa que ele colocou de zinco foi 50. Foi 50. Então, você tem um excesso de zinco. Então, eu vou escrever aqui, ó. Ele está em excesso. Inclusive, eu posso calcular a massa que está em excesso. Ele não nos pergunta isso, mas eu posso calcular a massa que está em excesso. Como é que eu calcularia a massa do excesso? Bom, ele usou 50. Quanto efetivamente reage? 32,7. Certo? Então, a massa em excesso seria 17,3 gramas. Tudo bem? Essa é a massa de reagente em excesso. Ah, Danilo, e o reagente limitante? Vamos lembrar. O reagente limitante é aquele reagente que vai ser consumido 100%, que vai ser consumido totalmente, tá? Que é o ácido sulfúrico. Consumido totalmente. Tá aí. Beleza? Então, esse é o item B. Determinamos o reagente limitante. Reagente limitante. Tá aqui. Beleza? Tranquilo? Por que essa pergunta é importante? Porque para nós respondermos o item C, a gente precisa saber com quem a gente vai fazer a proporção, né? E lembra que na aula, a gente discutiu na aula de teoria, que quando você vai fazer uma conta e você tem dois reagentes, você sabe que quem está em excesso, você não vai usar para fazer a conta. A não ser que você use a massa de 32,7. Se você quiser usar o zinco como reagente na hora de fazer conta, você não pode fazer a conta com a massa que ele te deu. Você vai usar apenas a massa que efetivamente reagiu, tá? Então, beleza. Achamos o reagente limitante. Agora eu vou calcular o volume de hidrogênio que pode ser formado a 27 graus e 1 atm. Tá. Observando bem aqui na proporção, gente, acompanha aqui comigo, ó. Quando ele reage 1 mol de ácido, lembrando que o mol vale 98 gramas, quantos mols de gás ele produz? Ele produz 1 mol, não é? 1 para 1. Agora, se ele usou metade de 1 mol, significa que a quantidade de gás que ele vai produzir tem que ser a metade também. Vamos colocar aqui meio mol.
Meio mol. Tá? Ele usou a metade de 1 mol. E, exatamente, que é 1 grama. Tá? Beleza? Tudo bem? Tá, só que agora, qual que é o meu problema? Eu preciso descobrir qual é o volume que esse gás ocupa. Agora vamos ver se vocês estão ligados no Paranauê, gente. Se ele tivesse na CNTP, qual seria a resposta do problema? Se ele tivesse na CNTP, seria 11,2, exatamente. Seria 11,2, que é meio mol. Agora, como o desgramado, para não dizer outro nome aqui, não está na CNTP, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar a equação de Clap. Equação de Clap. Vamos lá. Opa, perdão. Clapeyron, gente. PV é nRT. Beleza? Vamos lá. A pressão é 1 atm. O volume é V, não sei quanto é. O número de mols é meio mol. O R é 0,082. E a temperatura, 300 K. 300 Kelvin. Tá bem? Essa conta aqui, ó, 0,082 vezes 300 dá 24,6. 0,082 vezes 300 dá 24,6. 24,6 vezes meio é a mesma coisa que 24,6 sobre 2. Então vai dar 12,3 litros. Isso aqui equivale a meio mol de gás se ele tiver a 27 graus e 1 atm. Tá bom? Beleza? Nós fizemos um exercício parecido com esse na aula passada, só que não tinha excesso. Não tinha essa verificação de que reagente está em excesso, tá? No vestibular, gente, só dando uma dica, ele vai te perguntar o item C, direto. Né? Normalmente, numa prova de múltipla escolha, o que ele vai fazer? Ele vai te dar a equação, a tal da equação de deslocamento, tá? Ele não vai falar que tem reagente limitante, é você que tem que perceber, né? E uma coisa que é muito importante, como é que eu desconfio que tem alguém em excesso? Eu desconfio porque ele me deu a massa de 2 reagentes. E eu não preciso da massa de 2 reagentes para fazer a conta. Concorda? Se ele me desse só a massa do ácido, eu já conseguiria calcular o volume de hidrogênio. Então é o que eu sempre brinco quando eu dou essa aula. Eu falo assim, ó, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Se o cara tá te dando 2 informações, provavelmente tem alguma informação que você não pode usar. Então, numa prova de múltipla escolha, o que você teria que fazer? Você tem que perceber que tem alguém em excesso, fazer a conta rapidamente para descobrir quem está em excesso. A partir do momento que você descobriu quem está em excesso, você desconsidera ele da tua conta e faz a conta só com o reagente limitante. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, gente? Podem tirar print. Podem tirar os seus prints. Maravilha. Prof, Oi! eu tinha tentado fazer essa questão fazendo, tipo, por regra de 3, né? Falando, tipo, se 98 gramas dá 22,4 litros, sabe? Pode parar. Pode parar. Sabe onde foi teu erro? Vamos ver se você percebe. Por que você usou 22,4? Porque é a CNTP. E nós não estamos na CNTP. Porque o que é CNTP? Vamos lembrar. Foi aí o teu equívoco, mas isso é normal, tá? Porque a gente está tão condicionado com o 22,4 que a gente usa ele. Por isso que eu perguntei agora há pouco, não sei se você estava na aula, não sei se tinha entrado ainda. Se o gás tivesse na CNTP, a resposta dava 11,2. Porque o que é a CNTP?
é 0 graus Celsius e 1 atm. Olha a maldade. A maldade minha, né? Na verdade minha não, né? Do exercício, tá? Ó, então a Ana tá falando aqui, eu também fiz isso da primeira vez, porque é normal, a gente tá tão condicionado com a CNTP, gente, e o nosso gás, ele não tá a 0 graus, ó. Ele tá a 27. Olha aqui, ó. Peraí. Ups. Tá? Então toma cuidado com isso. Na maioria dos casos, ele vai estar na CNTP. Ele vai estar. Agora, se ele não tiver na CNTP, eu consigo me virar. Se ele tivesse na CNTP, eu não precisaria fazer essa conta que eu fiz do PVNRT. Porque daí o que, que eu faria? 98. Aí, que foi provavelmente o que você fez, ó. Você deve ter feito assim: 98 está para 22,4, assim como 49 está para X. Aí vai dar os 11,2, tá? Beleza? Isso é arapuca, né? Armadilhas de vestibular, tá bom? Peraí, deixa eu trocar aqui. Próxima. Questão número 10. Que 10. É possível preparar gás hidrogênio por meio da reação entre metano, CH4, e água. Além do hidrogênio, também é produzido monóxido de carbono. Então ele meio que já contou a reação para a gente. Com reação a uma mistura de 900 gramas de metano e 900 gramas de água, responda. Mesma coisa. Item A. Quem é o excesso e qual a massa em excesso? Item B. Quanto de hidrogênio eu obtenho? E C. Qual é o volume de hidrogênio? Olha lá, olha lá, olha lá. Não é CNTP de novo. Para quem estiver um pouco lembrando desse assunto, 25 graus e 1 atm, peraí, 25 graus e 1 atm, isso aqui é chamado de CATP. Condição ambiente, exatamente, condição ambiente. E aqui ele foi bonzinho, porque ele deu o volume. Aqui, o volume da CATP é 24,4 litros por mol. Tá? Beleza? Aqui, ó, deixa eu ler aqui para vocês. Desabafo. Desabafo anônimo. Já cansei de confundir CNTP com CATP. A CATP é mais quentinha, gente. A condição ambiente é quentinha, é 25 graus. Foi assim que eu guardei no cursinho. Eu pensava assim, porque eu também confundia CNTP com CATP. Então eu guardava que a CATP, como é ambiente, ela tá quentinha. Então se ela é quentinha, ela é 25 graus. A outra, que é a normal, é 0 graus. Que também, de normal, não tem porra nenhuma, né? Vamos combinar, tá? Beleza? Então, ó. Tá vendo? Funciona, cara, esses bagulho. Então, ó, vamos montar a reação, vai. É metano mais. Que é mesmo? Água, né? Água. Dando. Diz ele que é hidrogênio mais monóxido de carbono. Tá aí, ó. Aí verifica se a reação tá balanceada, né? E ela tá balanceada, viu, gurizada? Ó, um carbono aqui, um carbono aqui. Põe uma água aqui, ó, com 2 hidrogênios e um H2. E o oxigênio já está balanceado. Então é 1 para 1 para 1 para 1. Maravilha, ó. 1 mol disso, tudo de novo. Está para 1 mol disso, dando 1 mol disso, dando
1 mol disso. Tá aí. Tá bom? Beleza? Tá. Peraí que tem uma pergunta aqui. Não seria 1 para 2 para 1? Ah, verdade, 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 verdade. Não, eu viajei. Eu viajei, mas assim, absurdamente. Absurdamente. Aqui é 3, ó. Porque quando você põe 1 aqui na água, você está balanceando o oxigênio. Viajei. Nossa, ainda bem que vocês olharam. Ó, ó. Você tem um carbono, tá? Para balancear o hidrogênio, eu vou meter um 3 aqui, ó. Vê se agora faz sentido. Ó, aqui. 3. Oxi, 3. Porque agora eu tenho 6 hidrogênios. 6 hidrogênios. Pode deixar um aqui na água mesmo, eu acho que dá certo. Se você deixar um na água aqui. Vê agora se tá certo, ó. E aí, um ali, tá? Beleza? Porque eu simplesmente comi os hidrogênios da água aqui na hora do metano para hora de fazer o balanceamento. Tá bom. Beleza. Como ele me deu as massas, 900 e 900, eu vou ter que passar essa proporção para gramas e ver quem está em excesso, tá bom? Então vamos passar isso para gramas, vai. Aqui eu tenho 16, que é o metano, tudo bem? E aqui eu tenho 18 gramas, tá? E eu vou produzir quanto de hidrogênio, gente? Já vamos colocar o hidrogênio também na massa? Porque ele vai pedir lá no item B, né? Qual que é a massa de hidrogênio obtida? Então já vamos colocar. Lembra que a massa molar do hidrogênio, gente, H2, é 2 gramas por mol. Então, como a gente vai produzir 3 mols, isso aqui vai dar 6 gramas. 6 gramas. Tudo bem? Como ele não faz nenhuma pergunta do monóxido, eu vou deixar quieto o monóxido. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Agora vem a história do excesso. Bom, quanto que o cara colocou dos dois? Ele colocou 900 e 900. Certo? Colocou 900 dos dois. Tudo bem. Quem está em excesso? Vamos ver se vocês conseguem descobrir. Se você tiver calma, você consegue descobrir quem está em excesso sem fazer conta. Temos votos para CH4. Temos votos para CH4. Será que é o CH4, gente? Será que é o CH4? Eu acho que é também. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Se bem que, ó, vamos ver uma coisa aqui, ó. Vocês estão percebendo que a massa de metano é um pouquinho menor que a de água? Tá vendo, ó? A massa de metano é 16 para 18. Tudo bem? Então vocês concordam comigo que a massa de metano para água tem que ser um pouquinho menor que 900 aqui? Isso considerando que a água reagiu? Então pensa comigo assim, ó. Daqui para cá, eu multipliquei por quanto? De 18 para 900, eu multipliquei por 50. Né? Certo? Então, se eu tivesse daqui para cá, eu multipliquei por quanto? Deixa eu ver. Quanto dá essa conta? 900 dividido por 16. Dá 56,25 aproximadamente. Deixa eu colocar para cá, ó. Certo? Beleza? Então, quem foi multiplicado pelo maior valor? Ah, foi o metano? Puta, então ele está em excesso. Ele está em excesso. O metano está em excesso. Maravilha. Achamos quem tem excesso. Excesso. Tá bom?
Vamos descobrir quanto está em excesso? Bom, se a gente for seguir a proporção, o metano deveria ser multiplicado por 50. Então, ó, quanto seria a massa de metano que reage? Massa de CH4 que reage. Os caras já fizeram a conta aqui, então vamos conferir, tá? Vamos lá. Reage. A massa de metano que reage, ela tem que ser 16 vezes 50, né? Eu deveria ter aumentado apenas 50 vezes o valor para manter a mesma proporção da água. Isso dá 800. Certo? Portanto, a massa do excesso é igual a 900, que é o que ele colocou, menos 800, que é o que de fato reage. Isso dá 100 gramas. Tá? Lembra que eu tinha ensinado para vocês um macete na aula? Quando as duas quantidades forem maiores do que as proporções, para você descobrir quem está em excesso, veja quem foi multiplicado pelo maior número. Então vejam, a água foi multiplicada por 50. O metano foi multiplicado por 56,25. Então quem excedeu foi o metano, tá? Beleza? Tranquilo? Esse macete ajuda, né? Puta, ajuda pra caramba. Tá, então beleza. Descobrimos quem está em excesso. Agora vamos fazer conta. A nossa conta, ela vai ser da água com o hidrogênio. Da água com o hidrogênio, tá? Ó, aí tem uma pergunta aqui, ó, uma observação. E quando for dividido, eu vejo quem foi dividido pelo menor número, exatamente. Quando as quantidades que o cara te deu são menores do que a proporção, ou seja, quando você divide as quantidades, quem está em excesso é quem foi dividido pelo menor número, pelo menor, tá? Que acho que foi esse caso aqui, né? Ó, deixa eu voltar aqui. Ó, foi aqui, tá? No caso anterior, ó, de 98 para 49 foi dividido por 2, tá? A quantidade que ele usou aqui foi 50 do outro cara. Então ele foi dividido por um menor número. Por isso esse cara está em excesso, tá? Com uma certa prática você vai pegando rapidez nisso. Então, ó, eu vou fazer a conta aqui, ó. 18 está para 6, assim como 90 está para M. Como a gente multiplicou a massa de água por 50, a do hidrogênio vai ser multiplicada por 50. Então, a massa de hidrogênio é igual a 50 vezes 6, que vai dar 300 gramas. Tá bom? Tudo bem, gente? Isso é o item B. Isso é o item B, a massa de hidrogênio. Aí, de novo, qual é o volume de hidrogênio produzido na CATP? Agora, pelo menos, eu não preciso fazer o PVNRT. Porque eu sei que 300 gramas, gente, para o hidrogênio, vê se você concorda comigo, dá 150 mols. Já que o mol são 2 gramas. É 50 vezes 3, né? Ó, 3 mols. 3 mols. Se você multiplicar isso por 50, dá 150 mols, tá? Como ele está na CATP, eu abro e faço uma conta. Ó, 1 mol do gás ocupa 24,4 litros nas condições do problema. 150 mols ou vão ocupar um volume V, tá bom? Beleza?
Então fica V. Nossa, vai ficar um volume bem grande, né? 24,4 vezes 150 dá 3.660. 3.660 litros. Tá bem? Beleza? Dei uma olhada, ver se tem alguma dúvida. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui no chat, peraí. Dan, eu tenho dúvidas em alternativas assim que me dão o volume e me pedem o volume. Então, é porque o que que acontece? Não sei se é essa a tua dúvida. Ele te dá um volume para 1 mol sempre. O volume para o que aí você escreveu aqui, volume molar é igual ao volume de 1 mol. Esse volume molar é o volume de referência. Então, tipo, olha, se você produzir 1 mol, ou melhor, né? A cada mol que você produz, você está produzindo 24,4, basicamente. Então, é um volume de referência. Esse volume de referência é o volume que eu uso para fazer a conta. Agora, se você produzir mais que isso, você multiplica. Então, é isso mesmo. Tá? O que que você tem que tomar cuidado nessas questões? Em que condição está o gás? Então, ele pode estar na CNTP, aí esse valor ele vai ser 22,4. Ele pode estar na CATP, esse valor é 24,4. Agora, se ele tiver numa outra condição, é você que tem que achar o volume molar. Ou melhor, né? Você faz a conta já com o número de mols que você achou, tá? Porque o que que é interessante perceber? Eu posso calcular o volume molar para qualquer condição. Eu posso calcular o volume molar para 100 graus Celsius e 1 atm. Eu posso calcular o volume molar para 30 graus Celsius e 2 atm, do jeito que eu quiser. É basicamente isso, tá? Entendi. Mas nesse caso, eu nem precisaria ter me dado o 24,4, eu deveria saber. Não, ele dá, ele dá, ele dá. Na maioria dos... Eu não me lembro agora dele não ter me dado isso, não. Tá? Mesmo na CNTP, viu? Mesmo na CNTP. Tá? Deixa eu ver que tem outra aqui. Dan, usei grama por litro. Só não deu certo porque eu usei na CNTP. Se não usou na CNTP já era. Deu ruim. Tá? Beleza? Ó, aí teve gente falando aqui, putz, eu fiz PV e NRT. Cara, perdeu tempo. Perdeu tempo. Você deve ter chegado no mesmo valor, tá? Você botou lá 200, você deve ter colocado na temperatura 298 Kelvin, tá? Pressão de 1 atm, você vai chegar no mesmo valor, tá? Talvez, ô Nath, talvez você deva ter chegado num valor próximo disso. Não sei se você conseguiu chegar no 3.660, certinho, tá? Porque esse volume ele foi arredondado. Ele foi arredondado aqui, tá? Então, é o que eu tô falando. Porque, na verdade, o volume molar na CATP, se não me engano, é 24,38, alguma coisa assim. Então, se você fez a conta pelo PVNRT, ele deve ter dado um pouquinho menor aqui, tá? Mas, assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é um elogio. Isso significa que vocês estão muito atentos ao que está acontecendo. Você não precisa de uma informação decorada para chegar na resposta, tá? É claro que na hora da prova tem que ter atenção, porque isso te economiza tempo, né? O tempo que você perdeu fazendo um PVNRT, você já podia estar fazendo outra coisa, tá? Mas, ok, cara, parabéns por você ter feito o PVNRT, tá? Deu mais tempo, exatamente. Deu mais tempo, tá bem? Beleza? Podem tirar print, gente. Podem tirar print. Beleza. Ok. Próximo. De novo. Ai, Jesus amado. Jesus amado. Loucura, loucura, loucura. A reação denominada termita, tudo é encheção de linguiça, né? A reação denominada termita é extremamente energética. Trata-se de uma reação em que o metal alumínio
é oxidado pelo óxido de um outro metal. A temperatura chega a ultrapassar os 3.500 graus Celsius, o que pode levar diversos metais a fundir. Os produtos da reação, além do calor produzido, são óxido de alumínio e ferro metálico. Aqui, opa, ó, ele já deu balanceada. Ó, 2 ferros aqui, 2 aqui, 3 oxigênios aqui, 3 oxigênios aqui, 2 alumínios aqui, 2 alumínios aqui. Tá bem? Vamos colocar as massas molares aqui, porque nós vamos precisar delas, gente. Eu vou ver se eu me lembro de todas elas. A massa molar do oxigênio é 16. A massa molar do ferro é 56. E a massa molar do alumínio é 27 gramas-mol. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Eu tenho Fe2O3 mais 2 mols de alumínio, dando 2 mols de ferro, perdão, mais 1 mol de Al2O3. Aqui. Só um parênteses, tá? Isso também é uma reação de deslocamento, tá? Por que deslocamento? Porque o alumínio entrou no lugar do ferro. Tá vendo, ó? O ferro saiu, ele se tornou uma substância simples, tá? E o alumínio entrou no lugar dele. Então a gente fala que o alumínio deslocou o ferro, tá bom? Tá, vamos ver porque ó, as perguntas são as mesmas. Quem é o reagente limitante? Quanto de ferro produzir? Quanto de alumínio formou? E o reagente em excesso. Então tudo de novo. A única diferença desse caso para os outros é que aqui não tem gás. Nenhum desses caras é gasoso. Então ele não vai te perguntar qual o volume de ferro, tá? Porque essa história dos volumes é só para gás. Então vamos. Proporção em mol. 1 mol para 2, formando 2 mols e 1. Tá? Vamos passar isso para massa. Vamos passar isso para massa. Eu vou passar todos eles para massa, tá, gente? Todos. Porque ele vai fazer perguntas depois sobre o ferro, sobre o alumínio, tá? Beleza? Bom, vamos lá. 1 mol de Fe2O3. Aqui dá 48 mais 112. Dá 160. Vai conferindo os valores, gente, para ver se eu não erro, tá? Isso aqui dá 160 gramas, que é exatamente 1 mol. Para o alumínio, como a massa molar do alumínio é 27, então isso aqui dá 54. 54, que é 2 mols. Tá bem? 2 mols de ferro dá 112. 12. E 1 mol de Al2O3 dá 54 mais 48, dá 102. Deixa eu ver se a lei de Lavoisier está funcionando aqui. Tá, né? Ó, 160 mais 54, que dá 214, é igual a 102, 12 mais 102, dá 214. Tá aí, ó. Então, a lei de Lavoisier tá ok. Beleza? Tá. Agora, vamos começar a responder as perguntas. E a gente vai respondendo numa paulada só, né? Vamos colocar as massinhas. Ele disse que colocou 200 de cada um. 200. Quem foi multiplicado pelo maior número? Quem foi multiplicado pelo maior número? Foi o alumínio, né? O alumínio foi multiplicado, fazendo um arredondamento meio grosseiro, aproximadamente por quase 4, né? 3 e pouco. 3 e pouco, quase 4.
tá? Aqui, ó. A massa de alumínio era 54, ele botou para 200. Então, ele quase quadruplicou. Quase quadruplicou, tá? Então, este querido está em excesso. Tá? Se esse cara está em excesso, quem foi consumido totalmente? O limitante. O limitante. Tá? Beleza? Então, é com o limitante que eu vou fazer as contas. Eu vou desencanar disso aqui. Desencanar. E vou fazer as contas agora achando a massa de ferro, que eu vou chamar de X, e a massa de alumínio, óxido de alumínio, né? Que eu vou chamar de Y. Tudo bem? Beleza? Estão perguntando aqui se esse é o óxido de ferro 3. É. Carga do ferro é mais 3. Tá bem? Beleza? Então, ó, eu vou fazer duas contas. A primeira conta é a do item B. Vai ser 160 gramas está para 112, assim como 200 está para X. Veja se faz sentido. Tá? Estou calculando a massa de ferro produzida. Já vou fazer essa conta direto, tá, gente? 200 dividido por 160, deixa eu ver se eu consigo. Ah, graças a Deus, ó. Aqui, a proporção é de 1,25. Vê se vocês concordam comigo, ó. 1,25. Tá? A massa era... A proporção era 160. Quando ele coloca 200, ele colocou 1,25 vezes a mais. Então, significa que a massa de ferro tem que ser multiplicada por 1,25 também. Então, eu vou pegar o 112 e multiplicar por 1,25, que deu 140. 140. Tá? Beleza. Item C. A massa de óxido de alumínio. É a mesma coisa. Ó, a quantidade de óxido de alumínio vai ser multiplicada por 1,25, que é a proporção ali. Então fica 160 está para 102, assim como 200 está para Y. Opa. Então, Y igual a 102 vezes 1,25. Deu 127,5. Isso mesmo, bateu aqui com o de vocês. 127,5 G. Tá? Beleza? Essa é a massa de alumínio, de óxido de alumínio formada. Tranquilo? Agora, o que eu vou fazer no item D? Vamos descobrir quanto tem de excesso? Ô, gente, presta atenção aqui, ó. Que aí a gente consegue fazer meio rápido, ó. Eu multipliquei o óxido de ferro por 1,25. O ferro foi produzido 1,25 vezes mais. E o óxido de alumínio também. Então, para que a reação fosse feita na proporção, a massa de alumínio tinha que ser multiplicada por 1,25. Então, como é que você chega nesse resultado? Vamos calcular a massa que reagiu. A massa que reage. A massa que reage, ela teria que ser 54, opa, vezes 1,25. Seria aqui, ó. Esta proporção teria que ser 1,25.
Teria que ser 1,25. Então, ela vai dar uma massa, exatamente. Ó, 1,25 vezes 54, dá 67,5. Beleza, bateu com o de vocês. Tá tudo certo. Então, agora vamos calcular a massa de excesso. Massa do excesso. Bom, o cara colocou 200 gramas do reagente. Só que quanto reage? 67,5. Então, a massa em excesso deu 122,5, né? 200 menos 67,5. Ou melhor, 132, desculpa. Isso. Na 5G. Tá aí. Beleza? Esse ficou um pouco mais trabalhoso, né? Porque, cara, fazer conta com massa é sempre chato. É sempre chato, porque os números são sempre muito grandes. Tá? Podem tirar print. Aí. Maravilha. Próxima. Aqui. Questão número 13, é isso? Ou é 14? Eu não sei, já perdi aqui. 12, acho. Tá aqui. Ele diz o seguinte na próxima. O sulfato de cálcio é matéria-prima do giz e pode ser obtido pela reação entre soluções aquosas de cloreto de cálcio e sulfato de sódio por mecanismo de dupla troca. Dupla troca, gente, é o que acontece na neutralização. O cátion de um reage com o ânion do outro e vice-versa, tá? Sabendo disso, determine a massa de sulfato de cálcio obtida pela reação de 2 mols de cloreto de cálcio com excesso de sulfato de sódio, considerando que o rendimento da reação é 75%. Então, aqui, a novidade da questão é o rendimento da reação. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Peraí que tem uma pergunta aqui, peraí. Professor, depois que você, entre aspas, ensinou a multiplicar, já no reagente, minha vida nunca mais foi a mesma. Mas eu espero que ela não tenha sido... Ela não foi a mesma para bom, né? Tipo aqueles assim, né? Depois disso eu fui parar na terapia. Melhor. Tá. Então tá. Então eu fico mais tranquilo. Gente, eu não quero ser responsável por nenhuma tristeza, tá? Por favor. Não. Tá. Então tá bom. Então assim eu fico mais calmo. Vamos lá. A reação que o cara me sugere, ele fala que o sulfato de cálcio, ele vai ser obtido a partir de cloreto de cálcio com sulfato de sódio aqui. E aí ele fala que é um mecanismo de dupla troca. Tudo bem? Dupla troca. Tá. Como é que é essa dupla troca? Vamos lembrar aqui rapidamente, ó. O cálcio tem carga mais 2. O que vocês estão rindo aqui, velho? Depois eu leio isso aqui. Eu tô concentrado aqui. Eu fico olhando no chat, vocês ficam fofocando. Depois eu leio. Espera aí. Ó, o cálcio, ele tem carga mais 2 e o cloro tem carga menos 1, né? Aqui. O sódio tem carga mais 1 e o sulfato tem carga menos 2. Aqui. Tudo bem? Beleza? Muito bom saber olhar o nome e saber a fórmula, né? Cara, é empoderador, eu falo pra vocês.
Por isso que tem coisas, cara, que a gente às vezes fica estudando e fala assim, puta merda, cara, será que isso aqui vai servir? Vai. Vai por mim que vai. Depois que começa a chegar no meio do curso, você começa a ver como é importante o começo do curso. Como é importante aquelas aulas chatas de nomenclatura, de composto iônico. Cara, isso vai deixando, vai destravando muita coisa. Porque, por exemplo, vamos lá, vai. Pegar um aluno que não sabe isso, ele não consegue fazer a questão. Porque ele não consegue montar as fórmulas, né? E por que que é importante montar a fórmula? Por causa do balanceamento. Aí, olha só. Quando o cálcio combinar com sulfato, fica CaSO4, né? Mais 2 com menos 2, zerou a carga. Aí o outro produto, quem é o outro produto? É o sódio com o cloro, NaCl. Tudo bem? O sódio é mais 1, o cloro é menos 1. Se você observar com atenção, gente, essa reação, o mecanismo dela é igualzinho à neutralização. Só que na neutralização é H+ e o H-. Aqui os cátions e os ânions são diferentes, mas o mecanismo é o mesmo. E aí não esquecer de balancear, né? Deixa eu ver aqui, ó. O balanceamento ele vai ficar 1 para 1 para 1 para 2. Confere aí para ver se está tudo certo. 1 para 1 para 1 para 2. Tá bom? Beleza? Tá. Vamos lá. Quem está em excesso? Ele fala que quem está em excesso, calcule a massa de sulfato de cálcio obtida pela reação de 2 mols de cloreto de cálcio. Ah, tá. Ele deu 2 mols aqui. E ele quer saber a massa disso. Tá? Então, ó, qual a proporção? É 1 para 1. 1 para 1. Tudo bem? Beleza? Tá. Só que nesse caso, eu não vou me dar ao trabalho de passar isso aqui para mol. Eu vou deixar 2 mols aqui. Então, ó, 1 mol reage para 1 mol. Eu vou deixar em mol aqui. E esse aqui eu vou passar para grama. Aqui eu vou passar para grama. Ó, massa molar do cálcio, 40. Massa molar do enxofre, 32. E massa molar do oxigênio, 16. Tá? Então vai ficar 64 mais 32 mais 40. Dá 136. Tudo bem até aqui? Então o que que eu fiz? Primeiro, peguei as proporções em mol, 1 para 1. Depois o que que eu fiz? Eu passei só o produto para gramas, só o produto para gramas, e daqui a proporção. Só que agora, olha o que eu vou fazer. Como ele fala que a reação tem 75% de rendimento, o que que significa? Que eu não vou produzir 136. Eu vou produzir 0,75 desse valor. Esse aqui é o rendimento, ó. Então, tipo, se eu usar 1 mol, eu produzo 75% da massa. Tá? Tá bom. Agora, ele quer saber quanto eu vou produzir se eu usar 2 mols. M. Tudo bem? E aí, antes que alguém faça a pergunta, porque eu sei que tem gente louca para fazer a pergunta. Professor, eu posso tirar o rendimento no final? Pode. Pode tirar o rendimento no final. Se você não quiser multiplicar o 136 por 0,75, não tem problema. Não tem problema. Você faz a conta normal, você vai achar uma massa, e aí da massa que você achar, você tira o rendimento. Tá bom?
Então, a nossa massa vai ficar 2 vezes 136 multiplicado por 0,75. Dá 204. Fica 2 vezes 136 vezes 0,75. Pronto. 204 G. Tá bom? Podem tirar print. Nossa senhora, gente, como o tempo passa rápido. Pelo amor de Deus. Questão número 13. A reação de oxidação da amônia está representada pela equação abaixo. Já balanceadinha, bonitinha. Beleza? Olha lá, de novo. Partindo de 408 gramas de amônia e 960 gramas de oxigênio, obtém-se 648 gramas de NO. Item A. Os reagentes foram misturados em proporção estequiométrica. O que significa foram misturados em proporção estequiométrica? Ele está dizendo assim, os reagentes foram misturados na proporção ideal? É um outro jeito de perguntar. Tem alguém em excesso? Tá? E aí no item B, ele quer que eu calcule o rendimento da reação. Então, ó, vamos lá. Duas amônias não. Ops. Eu tenho 4 mols de amônia, dando mais 5 mols de O2. Opa, não precisa escrever o mol, não. Depois a gente passa lá para baixo. 5O2, dando 4 NOs, mais 6 águas. Tudo gasoso. Então, proporções. 4 mols para 5 mols. Né? E eu devo produzir 4 mols desse cara. Não vou nem pensar na água, deixa a água para lá. Tá? Massas molares. Massas molares. Hidrogênio 1. Massa molar do nitrogênio 14. Massa molar do oxigênio 16. Tudo em gramas por mol. Gramas por mol. E gramas por mol. Tá. Então vamos lá. A massa molar da amônia é 17. 17. Só que aqui é 17 vezes 4. Tá? Que vai dar 68G. Confere para minha conta, tá bom? Qualquer coisa me chama. Aqui. 5 mols de O2. O2 dá 32. 32 vezes 5 dá 160. Beleza? E aí eu tenho que produzir, se a reação tiver 100% de rendimento, se a reação tiver 100% de rendimento, eu devo produzir 4 mols de NO. Cada NO tem 30 de massa, então vezes 4, 120. Tá. Beleza. Vamos ver quanto que ele usou de cada um. Ele partiu de 408. Então, ele usou 408 de amônia. Tá? E usou 960 do outro. Aqui. Bom, para a proporção ser estequiométrica, é preciso que os dois tenham sido multiplicados pelo mesmo número. Tá? Esse aqui é fácil de perceber. Ó. Daqui para cá ele multiplicou por 6. Certo? O outro, vamos ver, 68 vezes 6. Ah, olha lá, que beleza.
ele também foi multiplicado por 6. O que que significa? Não tem ninguém em excesso. Não tem ninguém em excesso, tá? Então a resposta do item A é sim. Por quê? Porque os dois foram multiplicados pelo mesmo valor. Pelo mesmo valor, tá? Tudo bem? Beleza? Então essa é a primeira questão. Agora, como é que eu calculo o rendimento? Como que eu calculo o rendimento? Para eu calcular o rendimento, o que que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto eu deveria produzir. Eu vou calcular esse X. E vou comparar com os 648 gramas. Então, ó, vamos lá. Se eu estou multiplicando todo mundo por 6, vocês concordam que isso aqui também deveria ser multiplicado por 6? Isso, de novo, né? Considerando que o rendimento é 100%. Então, ó, para rendimento de 100%, eu teria que achar uma massa X igual a 6 vezes 120. Faz sentido isso? 6 vezes 120. Isso, vai dar 720G. Então, se a reação tivesse um rendimento de 100%, eu deveria produzir 720. Agora, vamos calcular o rendimento, então. Bora calcular o rendimento. Ó, cálculo do rendimento. Do rendimento. Tá. Abre uma conta aqui. Ó, se eu produzisse 720, o rendimento seria 100%. Só que ele falou que produziu 648. Isso dá X. Tá? Então vai ficar 648 dividido por 720 dá 0,9. Vezes X vezes 100 dá 90. Só que dá 90%. Tá? Quando ele pede o rendimento, eu pessoalmente gosto de fazer assim. Eu calculo a massa. Quando ele dá o rendimento, né, que o exercício anterior ele deu o rendimento. Como é que eu gosto de fazer? Eu ponho o rendimento na conta já. Já ponho ele na conta. Quando ele pede o rendimento, eu calculo a massa ideal, pensando no rendimento 100%, e aí depois eu faço a conta separadinha ali do lado, tá bom? Então o rendimento dá 90%. Aí. Questão feita. Questão 13. Podem tirar print. Espera aí. Pronto. A internet de vocês está com problema hoje, gente? Porque o pessoal tá caindo aqui direto. Tá, né? Então, aqui não tá acontecendo nada, mas eu tô reparando desde tarde. O povo tá caindo e voltando. É ruim, né? Ah, é muito ruim isso. Mas tudo bem, tá tudo certo. Vamos lá, próxima. Próxima. Questão número 14. Amônia pode ser preparada pela reação entre cal virgem. Quem assistiu a aula de óxidos sabe o que eu chamo de cal virgem, que é o CaO, tá? E cloreto de amônio. Então ele coloca lá, ó, CaO mais 2 moléculas de NH4Cl, dando 2 amônias, né? Mais, olha o tamanho da reação, velho. CaCl
CaCl2, perdão, mais aguinha. Tá? Deixa eu ver se a reação tá balanceada. Tá balanceada, né? Um aqui, tá, beleza. Então a proporção é 1 mol disso para 2 mols disso, formando 2 mols de amônia, mais 1 mol disso, embora a gente não vá precisar usar, né? E mais um de água. Tá. Aí, o que que ele fala? Ele fala assim: utilizando-se 7 gramas de uma amostra de cal virgem com excesso de cloreto de amônio, então eu não vou me preocupar com o cloreto de amônio, obtiveram-se 3,4 gramas de amônia. Então ele usou 7 gramas de cal. E ele obteve 3,4 G de amônia. Tudo bem? Olha a perguntinha. Qual é o grau de pureza de óxido de cálcio na amostra? Gente, se o cara está pedindo para eu calcular o grau de pureza, significa que não reagiram 7 gramas. Não reagiram 7 gramas. Provavelmente, dentro desses 7 gramas, tem uma quantidade que não reage. É alguma outra coisa que está lá dentro, contaminando, digamos assim, a amostra. Então, como que a gente aborda esse tipo de problema? Se o cara quer saber quanto de pureza tem, vamos descobrir quanto reagiu. Quantos gramas de cal seriam necessários para produzir 3,4 de amônia? Tudo bem? Então, o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou passar isso aqui para a massa. E vou passar isso aqui também para a massa. Tá bom? O KO, gente, o CaO, a massa molar dele é 56 G para 1 mol. Tá? 40 do cálcio, mais 16 do oxigênio, dá 56 G. Quando eu reajo 56 G, eu produzo 2 mols de amônia, que dá 34. Dá 34. Tá? Qual seria a massa necessária se eu quisesse produzir 3,4? Essa conta está bem tranquila de fazer, né? Diferente dos outros exercícios que a gente estava fazendo. Porque daqui para cá, ó, eu dividi por 10. Certo? Então daqui para cá eu tenho que dividir por 10, ó. Então a massa vai ficar 5,6 G. 5,6. Eu falo que os caras estão ficando nerd. Deixa eu ler para vocês essa aqui, que essa aqui foi foda, gente. A pessoa escreve assim, ó. Que delícia esse número. Ai, ai, ai. A nerdice não tem limites. Quando o cara chega no nível de estar achando gostoso o número, é porque ele já está no fundo do poço. Vocês estão entendendo a história do excesso? Que excesso? Da pureza? Quer dizer, eu precisava de 5,6 para produzir essa massa. Se o cara está dizendo para mim que eu usei 7, é porque tem uma quantidade ali que não é pura, tá? Então vamos lá. Quantos por cento daqueles 7 gramas reagiu? Ó, 7 gramas é toda a amostra. É toda a amostra. Certo? Se 7 é toda a amostra, 5,6 é X. Tá aqui. Isso dá 0,8, né? 5,6 por 7, acho que dá 0,8. Se fosse 56 por 60, né? Por 70.
Dá 80%, isso mesmo. Pronto, acabou. Cara, eu falo pra vocês, pureza e rendimento é a coisa mais ridícula que tem de fazer. É que quando a gente não tá acostumado, a gente tem um pouco de medo de aparecer esse tipo de coisa. Mas eu, particularmente, acho que a parte mais chata é o excesso. Você ficar procurando ali o excesso. Quando o problema não tem excesso, mano, tá? Beleza, tá aí, 80% é o grau de pureza. Delicioso mesmo esse número. Então agora vocês vão tomar sorvete de número, né? Tá aí. Beleza? Próximo. Pode tirar print aí, gente. Cara, a gente arregaçou nessa estequiometria, hein? Misericórdia. Muito bom, tô muito feliz hoje. Ah, sim, claro, com certeza. Quando chega esses numerozinhos, a gente fica feliz. Vou pagar sorvete de número para vocês, com cobertura de logaritmo, tá? Sorvete de números com cobertura de logaritmos. Não, logaritmo é gostoso também. É super saboroso. Vocês vão aprender a gostar de logaritmo, vai por mim. Quando a gente for estudar pH, vocês vão ver que a gente vai gostar. É bem legal. Vamos lá. Com cobertura de regra de 3, né? E farofa do quê? De potência, pode ser? E farofa de potência. Então é sorvete de números com cobertura de regra de 3 e logaritmo e farofa de potência. Tá bom? Aí, tá bom, ó, gostoso. Ave Maria. Questão leste, última. Aí vem aquelas historinhas de gramenta lá. Ele fala assim, ó: a geração de lixo é inerente à nossa existência, mas a destinação do lixo deve ser motivo da preocupação de todos. Uma forma de diminuir a grande produção de lixo é aplicar os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Dentro dessa premissa, o Brasil lidera a reciclagem do alumínio, permitindo uma economia de 95% de energia e redução da extração da bauxita, já que para cada quilograma de alumínio são necessários 5 quilos de bauxita. Então ele conta toda uma história ali. A pergunta é: qual a porcentagem de óxido de alumínio extraído da bauxita para a produção do alumínio? Então ele fala no texto que cada 5 quilogramas de bauxita me dá 1 quilograma de alumínio, tá? E dentro da bauxita tem a L2O3, que é o minério. É o minério, tá? O que ele quer que você descubra? Qual é a porcentagem de óxido de alumínio que eu tenho aqui dentro? Então ele usou, é muito parecido com o anterior. Ele usou 5 quilos de uma coisa na qual lá dentro tem óxido de alumínio. E produziu 1 quilo de alumínio. Só que nesse exercício, qual é a parte meio chata? Você tem que saber a reação, tá? Aqui eu preciso parar e fazer um comentário. Esta reação será estudada em detalhes na parte de eletrólise, depois das férias. Essa, essa reação, gente, ela é uma das reações mais importantes da eletrólise. Por quê? Porque é a reação que produz alumínio. Tá? Na verdade, por que essa reação é importante? Porque ela é a única maneira economicamente viável da gente produzir alumínio. Então, ela é muito importante para a indústria, já que o alumínio é um metal bastante útil. A gente usa alumínio para tudo quanto é coisa, tá? Para quem não sabe, como é que eu produzo alumínio a partir da bauxita? Eu pego a L2O3, opa,
Al2O3. Aí eu faço uma eletrólise, e depois a gente explica em detalhes lá na aula de eletrólise, e eu produzo alumínio mais O2. Tá? Você transforma o Al2O3, né, em duas substâncias simples. Né? Tá? E aí o balanceamento, como é que ela fica? Eu vou balancear pondo 2 aqui, 1 aqui, e aqui eu vou colocar 3 sobre 2. 3 sobre 2. Tá? Então a proporção é 1 para 2 para 1,5. Ó, põe lá. 1 mol para 2 para 1,5. Eu não vou precisar do oxigênio. Tá? Como ele quer saber a porcentagem de Al2O3 lá dentro, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou descobrir quantos quilogramas seriam necessários para produzir 1 quilo de alumínio. 1 quilo de alumínio. Tá? Então, o que parece que seja interessante aqui? Passar tudo para massa. Passa para massa. Tá? Então vai. 1 mol de Al2O3 dá 27 vezes 2 dá 54, mais 48. Dá 102 gramas. Produzem 2 mols de alumínio. 54. Tá bom? Qual deveria ser a massa se eu quisesse produzir 1 quilograma? 1 quilograma. Tá? Então a massa vai dar 102 10 a terceira dividido por 54. Dá aproximadamente 1,9. 1,9 10 a terceira gramas. Ou, se você preferir, aproximadamente 1,9 quilos de Al2O3. 1,9 quilos. Só que ele está dizendo para a gente que ele usou 5 quilos do negócio. Então, tem uma quantidade enorme ali de impureza. Entende? Ele quer saber exatamente isso. Quantos por cento de Al2O3 eu tenho lá dentro? Então, agora eu faço a última regra. Ó, qual foi a massa que ele usou? 5 quilos. Isso corresponde a tudo que ele tinha lá dentro. Mas quanto efetivamente reagiu? A aproximadamente 1,9 ou quase 2 quilos da X. Tudo bem? Então dá 1,9 dividido por 5, dá aproximadamente 38%. Tá? O nosso resultado ele ficou um pouco diferente da alternativa C, que é a resposta, né? Porque a gente arredondou. Aqui, ó, eu fiz o arredondamento aqui, ó. Tá? Na verdade, isso dá 1,88. Né? Então, a porcentagem de óxido de alumínio é 38%, que dá a alternativa C. Tudo bem? Beleza. Com a sensação de dever cumprido, a gente conseguiu terminar uma das aulas mais importantes do ano, que é a aula de cálculo estequiométrico. Tá bom?